Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Vitória Sport Clube 2, Sporting Clube Braga 3. Pela segunda vez, em 2 jogos esta época, o Derby do Minho fez jus à categoria de clássico e foi decidido já nos descontos. Na primeira volta, João Mendes escolhera as compensações para dar ao Vitória um empate em Braga, com um vistoso remate de longe. Desta vez foi um golaço de Rony Lopes, igualmente para lá dos 90, a permitir aos braguistas somar os 3 pontos em Guimarães e manter o controlo do destino no que toca à luta pela terceira posição. A fortuna acabou por premiar a equipa que durante mais tempo quis ir em busca da vitória, ainda que tenha voltado as costas à outra, que depois de se ter adiantado no marcador bem cedo e de ter permitido a virada, também arriscou e não recuou, mesmo depois de ter voltado rapidamente à situação de paridade. Vitória Sport Clube e Sporting Clube Braga fizeram exatamente o mesmo total de remates, 14, e até acabaram o desafio com um índice de golos esperados que explicaria bem o empate. 1,8 para os da casa, 2,1 para os visitantes. Ainda assim, no final, falou mais alto a lei do golaço. E hoje, quem o marcou foi o Sporting Clube Braga. O jogo começou animado, o Braga a tentar impor a mobilidade da sua frente de ataque, na qual Bruma e Horta iam trocando de lado e abrindo caminho às subidas de Víctor Gomes, à vez, e às arrancadas com bola pelo meio de Zalazar. E o Vitória a sentir dificuldades para trazer ao jogo a que tem sido a sua maior arma atacante, que é Jota, mas a contar com o André sempre em altas, a desequilibrar a partir da meia esquerda. Foi, aliás, de uma penetração do médio que saiu o golo inaugural, depois de um remate de Víctor Gomes ter forçado Varela a desviar a bola para a barra da baliza da casa. Mas a tal jogada de André à linha, após um lançamento lateral de Ricardo Mangas, seguida de um cruzamento rasteiro, que levou a bola a cruzar toda a baliza de Mateus, permitiu ao lateral Bruno Gaspar inaugurar o marcador logo aos 10 minutos, no que foi o primeiro remate do Vitória. O que se seguiu, porém, foi um período de ascendente dos donos da casa, durante o qual Tomás Ribeiro perdeu o 2-0 ao chegar tarde a um livre lateral de Tiago Silva. O Sporting Clube Braga abanou, porque sentia dificuldades em libertar-se daquela primeira zona de pressão que o Vitória fazia com 3 homens. E só podia chegar ao empate como chegou, na sequência de 2 interseções infelizes do adversário, porque essa era a maneira mais fácil de fazer chegar a bola aonde tinha mais e melhores jogadores, o ataque. Um corte de bola de Tiago Silva passou perto de Manu, mas sem que este a apanhasse. Ela seguiu para Zalazar. Com espaço, o uruguaio meteu uma mudança de velocidade no jogo e levou a bola para a frente, onde Jorge Fernandes calculou mal o tempo de chegada à zona de interseção e abriu assim caminho a uma tabela entre Horta e Pizzi, na sequência da qual o primeiro deu o empate a Bruma. O golo era tudo aquilo de que o Braga precisava para assumir o jogo. Bruma viu então Varela negar-lhe o 2-1 por 2 vezes ainda antes do intervalo. E já na segunda parte, primeiro foi Zalazar, quem viu um disparo fortíssimo acabar na cara de Borevkovic, e depois foi Víctor Gomes, quem meteu um tiro de ressaca em condições de obrigar Varela a mais uma defesa vistosa. O Vitória já só ameaçava de bola parada ou de contra-ataque. Foi num canto em que Mateus largou a bola e esta foi ter com Tomás Ribeiro, que chegou a meter a bola na barra, igualando o jogo em remates aos ferros. Só que o Braga acabou por dar corpo à superioridade que vinha mostrando com o 2-1. Marcou o Ricardo Horta num remate fácil, já sem guarda-redes pela frente, porque este tinha sido superado por Víctor Gomes, depois do lateral ter recuperado a bola após um remate enrolado de Chernedur. Faltavam 14 minutos para o fim e Álvaro Pacheco mostrou então a ambição de ir em busca do resultado, levando Nuno Santos para dentro do campo. E um minuto depois, empatou por Ricardo Mangas, na que terá sido a primeira vez que Jota apareceu mesmo no jogo. O Internacional bateu 2 homens na esquerda e deu ao meio em André, que viu a chegada de Mangas e lhe colocou a bola à frente para o golo do empate. Só o tal vôlei meio acrobático de Rony Lopes, ao terceiro minuto de descontos, a recuperar a bola de um alívio de Manu, acabou por separar as duas equipas. A bola foi tão bem colocada que não deu hipóteses a Varela e permitiu assim ao Sporting Clube Braga entrar em campo na última jornada, em que vai receber o Futebol Clube do Porto, com a certeza de que, ganhando o jogo, lhe arrebatará mesmo o terceiro lugar, repetindo assim o pódio do qual, há um ano, afastou o Sporting.
E passamos então à fotografia tática deste excitante Vitória Sport Clube Sporting Clube Braga. Na equipa do Vitória, Álvaro Pacheco fez 3 alterações relativamente ao 11 que tinha perdido em Vila do Conde com o Rio Ave na última jornada da Liga. Não tinha Tomás Andal, o médio que habitualmente joga como médio centro, médio de referência defensiva, estava castigado e resolveu a questão fazendo subir Manu, habitualmente defesa central, mas médio centro de formação, para a zona de meio campo e fazendo regressar ao 11 Jorge Fernandes. Depois, o regresso de Ricardo Mangas, que voltou finalmente a estar outra vez disponível, foi resolvido com a entrada no 11, a saída de Miguel Maga e a passagem de Bruno Gaspar, outra vez para o lado direito, que é o seu lado favorito. Por fim, na frente, não jogou Caio César e voltou a aparecer Nelson Oliveira, um ponta de lança mais dado às missões no centro do ataque. Assim sendo, o Vitória apareceu naquele seu híbrido entre o 3-4-3 e o 3-5-2, porque há um dos jogadores da frente que muitas vezes aparece como terceiro médio. Esse jogador hoje foi André André. Varela foi o guarda-redes. Depois, tripla de centrais com Jorge Fernandes sobre a direita. Borevkovic era o central do meio e Tomás Ribeiro o central da esquerda. Manu, o tal que é habitualmente central, mas é médio de formação, apareceu como médio defensivo, portanto médio centro, mas a seu lado estava geralmente Tiago Silva, sendo que em momento de construção até era Tiago Silva quem baixava com mais frequência para presidir precisamente a esse início de construção da equipa. Depois, Bruno Gaspar era o ala direito, Ricardo Mangas o ala esquerdo e André André o tal terceiro médio barra terceiro avançado. Porquê? Porque muitas vezes aparecia sobre a esquerda do meio-campo, ao lado de Tiago Silva, que aparecia mais sobre a direita, Manu, que era o jogador mais central, e André André aparecia mais sobre o corredor, sobre a meia esquerda, mas muitas vezes era ele também quem ia fazer terceiro avançado, porque na frente Jota ocupava predominantemente o corredor direito, Nelson Oliveira era o avançado de referência, aparecia como avançado de centro, e então a meia esquerda era ocupada, e bem, por André André. Quanto à equipa do Sporting Clube Braga, mexeu mais, até inclusive é Rui Duarte, relativamente ao 11 que tinha ganho ao Casa Pia na última jornada por 4-3, fez 4 alterações. E ele próprio não estava no banco, estava também castigado e viu o jogo de um plano mais elevado. Ora, na equipa do Braga, saiu o lateral direito João Mendes para o regresso de Victor Gomes, saiu um dos centrais, Paulo Oliveira, para promover também aqui o regresso de José Fonte, saiu na frente Álvaro do Jaló, tendo entrado Pizzi, e saiu ainda Simone Banza para a presença de de Abel Ruiz, assim é que é, como avançado centro. Ora, assim sendo, o Sporting Clube Braga apresentou-se no seu habitual 4-2-3-1, com Mateus na baliza, Victor Gomes era lateral direito, Borja lateral esquerdo, os dois centrais, José Fonte pela direita e Niakate pela esquerda. Depois, João Moutinho era o médio mais recuado, era quase sempre ele o médio de referência, e embora muitas vezes Salazar partisse de próximo dele para formar ali uma espécie de duplo pivô, aquilo que se via depois era que muitas vezes o Braga aparecia mais em 4-1-4-1, em 4-3-3, do que no seu 4-2-3-1 de base. Porquê? Porque Ricardo Horta partia da posição do lado direito, mas procurava sempre muito o corredor central para dar a ala a Victor Gomes, um lateral particularmente ofensivo. Bruma era o extremo esquerdo. Muitas vezes Horta e Bruma trocavam de lado, sendo que Bruma aparecia então da direita para dentro e Horta ia aparecer no lado esquerdo. E depois Salazar ia aparecer no corredor central, mais à frente, nas costas de Abel Ruiz, próximo de Pizzi, que era uma espécie de número 10. E então, assim, o Braga, nessa altura, tinha dois jogadores imediatamente atrás de Abel Ruiz, sendo que um dos extremos, quase sempre Ricardo Horta, também aparecia muito por dentro, na busca daquele espaço nas entrelinhas, próximo do ponta de lança. Ora, as duas equipas tardaram
bastante a mexer, as alterações. O primeiro a mexer foi o Sporting Clube Braga, que ao minuto 66, portanto já com 21 minutos da segunda parte, trocou Pizzi por Chernedur. Chernedur foi colocar-se mais próximo de João Moutinho, como segundo médio, o que permitiu que Zalazar aparecesse então muito mais na frente e passasse a estar mais solto e mais, com menos responsabilidades para recuar no terreno quando a equipa não tinha a bola. Isto levou o Braga ao golo da vantagem. O Braga fez o 2-1 ao minuto 76, 10 minutos depois da troca, e a seguir ao golo, começou por ser anulado, mas depois foi validado pelo VAR, Álvaro Pacheco mexeu imediatamente, trocando um dos centrais, o Tomás Ribeiro, que era central pela esquerda, por Nuno Santos. Nuno Santos foi colocar-se como ala esquerdo, onde estava Ricardo Mangas, e Ricardo Mangas passou a ser central esquerdo. Mas, portanto, a equipa aparentemente não mexia no plano tático, continuava a dispor-se no mesmo 3-4-3 ou 3-5-2, consoante o comportamento de André, mas com bola, aquilo que víamos era Ricardo Mangas a abrir claramente como lateral, o que permitia que Nuno Santos viesse jogar mais próximo dos homens da frente do que jogava anteriormente Ricardo Mangas quando estava na posição de ala esquerda. Portanto, com bola, o Vitória passou a ter apenas 4 homens atrás. Bruno Gaspar como lateral direito, Ricardo Mangas como lateral esquerdo e uma dupla de centrais formada por Jorge Fernandes e Borevkovic, com Nuno Santos mais na frente. Sucede que, imediatamente após a substituição, o Vitória marcou o golo do empate, precisamente marcado por Ricardo Mangas numa subida até à área do adversário. E isto levou a que as duas equipas voltassem a mexer depois, ao minuto 86. No caso do Vitória, deu-se a troca de André por Caio César, portanto houve até aqui um acréscimo de risco na equipa do Vitória Sport Clube, porque Caio César é um jogador mais ofensivo do que é o André, um jogador que tem mais presença na frente. No caso do Sporting Clube Braga, também substituições de ataque, em busca daquele que era o terceiro golo e da vitória, que era imprescindível para o clube continuar a dominar o seu destino. Assim sendo, houve troca de ponta de lança, Abel Ruiz por Simone Banza, e além disso saiu Zalazar, o tal médio que tinha sido reconvertido em segundo avançado, para entrar Rony Lopes. Rony Lopes foi colocar-se sobre a direita, Bruma manteve-se na esquerda e Ricardo Horta passou a ser então o segundo atacante a jogar nas costas do ponta de lança, que era agora Simone Banza. E foi nesta disposição que veio o golo da vitória do Sporting Clube Braga, marcado por Rony Lopes ao minuto 90 mais 3. Daí até a final, para ajudar a defender o resultado, o Braga então ainda trocou Ricardo Horta por Vítor Carvalho, um médio mais defensivo, ao minuto 90 mais 5. Não só travou ali o ímpeto ao adversário, como colocou em campo um jogador com maior capacidade defensiva para suster aquilo que se previa que pudesse vir a ser um último assalto do Vitória à baliza de Mateus Magalhães. Que belo jogo fez hoje o André no meio-campo, o ataque do Vitória Sport Clube. Foi dos pés dele que nasceram os lances dos 2 golos da equipa do Vitória. No primeiro caso, a conseguir uma bela jogada até à linha, seguida do cruzamento que o Bruno Gaspar aproveitou. E no segundo caso, percebendo bem que a iniciativa de Jota precisava de ser continuada, com um novo passe para mais próximo da baliza, onde Ricardo Mangas aproveitou para marcar. Foi ele o melhor jogador da equipa do Vitória, seguido de perto pelo guarda-redes, Bruno Varela, fez um punhado de boas defesas, inclusive uma após um atraso de Bruno Gaspar, que ia na direção da baliza e podia entrar junto ao ângulo, ele desviou na altura para canto. Também bom o jogo de Ricardo Mangas, um bom regresso do lateral esquerdo, e gostei de algumas coisas de Manu, embora não me pareça que ele tenha tido a constância suficiente para merecer ser citado ao nível dos outros 3 companheiros de equipa. Quanto à equipa do Sporting Clube Braga, boa exibição de Víctor Gomes, sempre a dar largura e profundidade pelo corredor direito. Interessante o jogo também
de Zalazar, a carregar a equipa para a frente, a procurar vir buscar a bola próximo de João Moutinho e a levá-la para a frente com mudança de velocidade, com capacidade de transporte, a conseguir sempre queimar linhas em posse, mas os dois melhores jogadores da equipa do Braga foram o Ricardo Horta e o Bruma. Mais fino o jogo de Ricardo Horta, mais decisivo o jogo de Bruma, que marcou um bom golo e esteve também em muitos outros lances de desequilíbrio. É por isso mesmo que acabo por designar Bruma como o herói da partida de hoje, do Derby do Minho, que sorriu ao Sporting Clube Braga. Não achei fantástica a arbitragem de Fábio Veríssimo neste Vitória Sport Clube Sporting Clube Braga, embora não tenha cometido erros de monta. Pareceu-me que apitou demasiado, poderia ter deixado de seguir vários lances em que acabou por apitar a chamada falta de proteção, para se proteger, sobretudo a ele, caso a coisa viesse a dar para o torto, mas acabou por estar bem nos dois lances mais exigentes, ainda que um deles com auxílio do VAR. Falo em 2 golos do Sporting Clube Braga. Ao minuto 44 esteve bem na anulação de um golo a Bruma, porque no momento do passe de Zalazar para Abel Ruiz, que depois entregou a bola à Bruma para finalizar, o avançado espanhol estava 54 centímetros para lá do penúltimo defensor do Vitória, portanto, a posição de fora de jogo. Viu bem o árbitro auxiliar, assinalou desde logo o árbitro e depois o VAR confirmou. Já não esteve bem o outro árbitro auxiliar, do outro lado, ao minuto 76, quando anulou aquele que foi, na altura, o segundo golo do Sporting Clube Braga a Ricardo Horta, por alegado fora de jogo de Víctor Gomes, no momento do remate de Chernedur. Víctor Gomes apanhou a bola após esse mesmo remate de Chernedur e estava 14 centímetros em posição regular. Portanto, foi errada a decisão do árbitro auxiliar. Felizmente havia VAR e pôde corrigi-la, de modo que o golo acabou mesmo por valer. Depois, na altura, o Víctor Gomes ainda passou o Bruno Varela, foi pontapeado, inadvertidamente, mas em falta, pelo Bruno Varela, de modo que se não fosse golo seria penalti. Acontece que a bola chegou a Ricardo Horta, que se limitou a empurrá-la para dentro da baliza. O golo foi primeiro anulado, depois validado, e bem, por ação do VAR. Futebol de verdade